Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, Pai bendito, Pai santo, Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, louvado seja para sempre o Teu nome. Ó meu Deus, obrigado, Senhor, por poder estar mais uma vez reunido com a Tua igreja, ó Pai. Ó Deus, nesse tempo, ó Pai, que verdadeiramente um frio intenso, ó Pai, assola não só o Rio de Janeiro, como o Brasil e o mundo. Um frio, meu Senhor, que não é um frio natural, mas além do frio natural que existe hoje, um frio espiritual, ó Pai. Nós estamos, ó Deus, aquecidos debaixo das Tuas asas. Pai eterno, te louvamos porque sabemos, ó Deus, que não há mérito em nós de receber tão grande amor. Pai de misericórdia, nesse momento, meu Redentor, eu venho, meu Pai, te pedir que Tu venhas, ó Deus, fazer notória a Tua presença, ó Pai. Ó Deus, toma a Tua palavra em Tuas mãos e fala aos nossos corações, visita cada lar, cada família representada, ó Pai, que estão conectadas conosco através da internet, aqueles que porventura também estejam a caminho desse lugar, ó Deus, que nesta noite seja mais uma noite de bênção, de salvação pura, ó Pai. Manifeste o Teu favor, glorifica o Teu nome, ó Deus, e no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição, e que haja nesta noite cura, salvação e libertação para a glória do Teu nome. Haja regozijo, haja restauração, edificação, haja alegria. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, ó: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. Qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxer a oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e assenta e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e ao juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não seja por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouviste o que foi dito: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita,
oferece-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelo que vos maltrata e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amados, queiram assentar-se, por favor? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. É uma das palavras que dão a maior controvérsia, eu creio que seja essa palavra, porque realmente nós vivemos numa época que, isso eu falo não só a nível de Brasil, como a nível mundial, nunca se houve, em todas as épocas, um momento em que houvessem tantas pessoas vazias, desconfiadas, pessoas que não acreditam mais no amor, não acreditam mais na amizade. Nunca se houve um momento onde as pessoas estão tão frias e distantes umas das outras. Eu me lembro que antigamente, quando nós entrávamos na condução, independente que se conhecesse, todas as pessoas davam um bom dia. Você cruzava com a pessoa na rua, independente que você conhecesse, você dava bom dia. Hoje as pessoas estão cada vez mais frias, individualistas, afastadas, e tudo converge para que cada vez mais as pessoas se tornem frias, calculistas, desacreditadas, e tudo conspira para que os homens cada vez mais se tornem vazios, frios, solitários e cruéis. Nunca houve tanto tempo. Quando nós observamos aqui Jesus dizendo, uma coisa interessante de se observar aqui, que nesse sermão da montanha, ele cumpre aquilo que está lá no livro de Hebreus: mudando-se o sacerdócio, mudam-se as leis. E o tempo todo ele fala: ouviste o que foi dito? E ele fala: eu, porém, vos digo. O tempo todo. O sermão da montanha começa no 5, no capítulo 5, passa no 6, chega no 7 e vai acabar aqui, no 8. Ou seja, nós temos 5, 6 e 7. 3 capítulos só tratando do sermão da montanha, que na verdade é nada mais e nada menos que a constituição da nova aliança. Talvez você não saiba disso, mas quem estuda a palavra, eu creio que já saiba. Mas para quem não sabe, eu estou falando para você que o sermão da montanha é a constituição da nova aliança. O que hoje acontece com as leis no Brasil e no mundo é uma cópia do que Deus fez. Por quê? Quando Jesus dá
essa mudança na lei, não só os discípulos, como muita gente se afastou dele. Porque, se você observar aqui na nova aliança, ele apertou mais do que era na velha. Então, o pessoal olhava assim, sai dessa. Se lá na velha aliança, o troço era complicado. Aqui, vamos começar. Ele fala, não adulterarás. Agora eu vou dizer para vocês uma coisinha. Só de você olhar já cometeu adultério. Não é uma coisa estranha? Aí ele vai falando aqui, o tempo todo, ele não diminui, ele aperta mais. Então muita gente abandonou Jesus, e até os discípulos ficaram assim, meio que boiando na maionese. Ele falou, poxa, como que é isso? Se a velha aliança já estava difícil, agora que não vai dar mesmo. O tempo todo ele fala, qualquer que matar será réu de juízo. Aí ele fala, aqui comigo não vai ser assim não. Só de você se enraivecer e se encolerizar contra o seu irmão, tu já é réu de juízo. Então, há de se convir que aqui a coisa era complicada mesmo. Aí ele vai dizer também que não resistiu mal. Tinha amigo que chamava para caminhar uma milha, caminha duas. E ele termina aqui no 5, não o sermão todo, né? Justamente dizendo algo que extremamente difícil. Ele fala no 43, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, orai pelo que vos maltrata e vos persegue, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Ou seja, esta é a condição para você ser, caso contrário você não é. Então, a maioria das pessoas abandonavam Jesus porque ele propôs algo que se tornou pior ainda. Mas justamente o que Jesus fazia aqui é a mesma coisa que acontece quando é promulgada uma lei no Brasil e no mundo. A lei é feita e o decreto é feito, mas há um período de adaptação, que é chamado de vacância legis, certo? Então, tudo isso que ele está dizendo aqui, na verdade, só entraria em vigor após a crucificação. Por quê? Porque sem o Espírito Santo era impossível de se fazer. Só que como as pessoas ainda não tinham noção que viria o Espírito Santo, então eles achavam extremamente difícil seguir Jesus. O que eu quero observar com isso tudo aqui é que Jesus não refrescava. Jesus não pintava um evangelho mais bonitinho para atrair. Claro que ele não poderia dar toda essa instrução depois que ele morresse na cruz. O povo já tinha que ter a instrução para se preparar para o que iria acontecer. Então os discípulos e os apóstolos observavam essa instrução e falavam assim, puxa vida, é muito estreito. E se continuarmos a ler, ele vai vai falar contra juntar tesouro na terra, vai falar sobre a ansiedade por bens, e por aí vai. Mas o que mais eu quero enfatizar aqui é justamente no amar os vossos inimigos e bem dizer o que os maldizem, o perdão. Porque se olharmos tudo que fala nessa que eu chamo e que é a constituição da nova aliança, porque algumas pessoas, a gente fala, né, irmão, nós estamos na graça e não na lei. Só que a graça também é uma lei, é a lei do Espírito, Romanos 8.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2: porque a lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós ficamos livres da lei do pecado e da morte com a lei do Espírito de vida. E Paulo vai dizer lá em Coríntios, o que também? Fiz com que, estando sem lei, não estando sem lei para com Deus. Ou seja, nós temos uma lei para seguir, que é a lei do Espírito, e a constituição dela, a constituição da nova aliança está aqui no Sermão da Montanha. Só que algumas pessoas olhavam para isso tudo aqui e falavam assim, não dá para mim não. E o mais interessante, agora que eu chamo a atenção disso, que acontece aqui, é que além de a nova aliança ser mais apertada, mais difícil, ele fala da hipocrisia, de fazer as coisas para a pessoa ver e ver de aparência, é que na velha a lei era mais branda, não era tão grave, né? O pecado era adultério. Aqui não, se você cobiçar, tu já adulterou. Só que a punição da velha aliança era maior. Olha que coisa, não parece um troço meio empenado? Porque se a velha aliança era mais branda, as leis é que eram mais pesadas, a nova aliança é mais grave, é mais rígida, e as leis são mais leves, parece que tem um troço errado aí, não? Deveria ser o contrário, certo? Se na velha aliança adultério era só a consumação do ato, e na nova, só de você cobiçar uma mulher já adulterou, então a punição deveria ser maior. A pergunta é, por que a nova aliança é mais rígida e a punição é mais leve? Simples. Porque Deus não faz nada sem propósitos. Tudo que Deus faz, existe propósito. Deus trabalha com princípios e propósitos. Quando Ele dá a nova Constituição, a Constituição da nova aliança, Ele não tinha morrido, ou o Espírito Santo não tinha vindo. Ao olho das pessoas era impossível. Mas Ele sabia que quando Ele morresse na cruz e vertesse seu sangue por nós, Ele ia fazer aquilo que está lá no livro de Efésios. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Então, Ele estava reconciliando como? Quando Ele verte o seu sangue na cruz, Ele paga o preço de quê? Do resgate de quem? Da igreja. E que tipo de resgate? Um resgate que faria reconciliar o homem com Deus, como? Dando ao homem a condição de ser templo do Espírito Santo. Toda aquela união que havia entre Adão e Eva lá no jardim seria restaurada quando ele abre seus braços e morre na cruz. Com a vinda do Espírito Santo sobre os homens, aconteceria aquilo que foi profetizado pelo profeta Ezequiel: tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne, poria em nós um novo Espírito. Que novo Espírito seria? Era o Espírito Santo. E o homem cheio do Espírito Santo, sim, ele é capaz de amar os vossos inimigos, bendizer o que vos maldizem. Essa é a diferença. Por isso é que primeiro foi dada a lei e foi dado um período para se adaptar. Por isso é que está escrito que a lei e os profetas duraram até João. Por isso que a palavra fala, Jesus veio cumprir a lei. Irmãos, tem gente que pensa, Jesus veio cumprir a lei de Moisés, no sentido de fazer, não, ele veio cumprir a lei, porque ele veio como sacerdote e como oferta. Se Jesus viesse cumprir a lei da ótica das pessoas, amados, como Jesus veio cumprir a lei, se na hora que trouxeram aquela mulher que tinha adulterado, cumprir a lei, sabe o que ele tinha que fazer? Ele como um sacerdote, mandar apedrejar e matar a mulher. No entanto, ele absolve a mulher. Ele cumpriu a lei?
Não. Se ele viesse cumprir a lei como as pessoas pensam, ele não ia ele não ia curar o paralítico e mandar ele pegar a cama, porque não se podia trabalhar. Ele não fala só para o paralítico: levanta-te e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. No sábado era proibido. Se ele viesse cumprir a lei, ele não permitiria que os discípulos tivessem esfregando as espigas para comer. E várias vezes ele quebrou o sábado. As pessoas não entenderam que até João, o cumprimento da lei dos profetas se davam através de quê? De toda a ordenança do culto judaico, da morte dos animais, das oferendas. Mas quando Cristo veio, ele veio como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio cumprir a lei, sendo ele o sacerdote e a oferta. Só que ninguém entendeu isso. E aqui ele dá a nova Constituição. E é por isso que ele não guardava a lei como eles queriam. Por isso que ele quebrava a lei. Por quê? Porque ele quebrava o sábado. Por quê? Porque ele era o sábado. O que ele falou? Encontrareis descanso para vossas almas. O livro de Hebreus fala que quem entra no reino, entra no descanso. Como? Agora, o interessante desse texto é justamente, amados, o que mais tem derrubado pessoas é de não entender que quando estamos em Cristo, o que nós podemos fazer, a que níveis podemos chegar. Eu fico preocupado quando eu vejo as pessoas acharem que o Evangelho é só o que está se fazendo agora, apenas uma PNL. As pessoas usam o Evangelho para se gerar ânimo nas pessoas, para conquistarem coisas nessa vida. O ponto mais alto do Evangelho, olhando para esse texto, é fazer o que mais está fazendo com que as pessoas se tornem frias, vazias, obscuras e cruéis. A falta de amor. Quando Jesus diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ele diz também: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Porque o que muitos não sabem, quando ele fala achará fé na terra, se ele não acha fé, não acha amor, porque a fé é uma parte do amor. Onde existe fé, existe amor. E por que não? Porque, amados, algumas pessoas ainda não entenderam o ponto alto do Evangelho. Olhando esse texto, de tudo que se fala nesse texto aqui, o que é de mais relevante é aquilo que não havia no Velho Testamento: amar os vossos inimigos e bendizer o que vos maldizem, perdoar 70 vezes 7. E prestes à sua morte, os discípulos estavam tristes, mas ele falou: olha, vocês são tristes porque eu vou morrer e vou ressuscitar, mas eu vou dizer para vocês, quando vier o Consolador, um Espírito que o mundo não pode receber, a vossa alegria ninguém vai tirar. Então, o que viria, o porquê que a nova aliança era tão mais rígida, é porque haveria algo muito superior. Amados, pare e pense: a velha aliança foi com sangue de animais, a nova foi com sangue do Filho de Deus. Você consegue imaginar o grau de superioridade da nova aliança, a ponto dela ser mais rígida? Você consegue entender o que o Espírito Santo está falando para você? O que há no Evangelho, que é muito maior do que a velha? Eu fico triste quando eu vejo alguém achar que é sensacional
trazer uma arca do concerto e colocar dentro da igreja objetos judaicos de algo que é extremamente menor. Ou você acha que dá para se... Irmão, não dá nem para colocar na balança o valor do sangue de um bode ou de um cordeiro e o sangue de Jesus do outro lado. Tem como comparar? Não tem, irmãos. Já começa porque é sangue de gente e não é um homem qualquer. Então, quando nós não entendemos a grandiosidade daquilo que você entrou, que é o Evangelho, nós vivemos o Evangelho abaixo da média. Mas o cerne da questão maior é justamente o amor. O amor de muitos se esfriará. Por quê, irmãos? Nunca, em todos os tempos, houve tantas pessoas vazias, frias, tristes, obscuras e feridas. E só há uma forma de viver em novidade de vida, que é viver no Evangelho. Mas o Evangelho, amados, ele é baseado no livro, no Novo Testamento. Estamos lendo aqui uma parte da Constituição da Nova Aliança, que é das mais importantes, porque é a mais ignorada, é a de menos entendida, que é amar da maneira que Jesus ensinou. Ele dá essa Constituição aqui, mas ele vai dizer também algo que ele fala e que João, o apóstolo do amor, vai repetir. Um novo mandamento vos dou. Por que o novo, amados? Porque o velho era assim: amarás o teu próximo a ti mesmo. Irmãos, o negócio é tão sério. Por que é importante se pregar sobre isso? Que eu já vi, eu tenho certeza que você já viu pessoas dizer, não, amado, a Bíblia fala amar o próximo como a nós mesmos. Não, irmão, isso já foi embora. Jesus dizia: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É mais alto. Pedro chega no momento que fala: Senhor, duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Nem todos podem receber essa palavra. Quem pode receber essa palavra? Quem entende a superioridade da nova aliança, irmãos. Quem entende que para que eu e você estivéssemos em Cristo e vivêssemos tudo isso, um homem verteu o seu sangue na cruz do Calvário. E que há sim possibilidade de fazer coisas que não é possível. Então eu vejo as pessoas se encantarem de achar, oh, que maravilha, o paralítico anda, o leproso é curado. Mas não, o maior milagre que Jesus fez foi o milagre do amor. Ele amar o mundo de tal maneira que verteu o seu sangue por nós. O maior milagre que ele fez não foi curar o leproso ou o cego. E algumas pessoas não entendem que o ponto mais alto do Evangelho é o amor e é o perdão. E quando não se entende isso, não se vive isso. Eu não consigo ser assim. Não, irmão, não é você que não consegue, é ninguém que consegue ser assim. Mas você tem que entender que há uma pessoa morando em você que se chama o Espírito Santo, e ele é tudo em todos. Ele é amável, ele é manso, ele é humilde. Ou você deixa que ele se mova em você e gere em você um novo modo de viver, ou então você está vivendo na periferia do Evangelho. Tem muita coisa no Sermão da Montanha, mas por que o Espírito Santo me levou a esse ponto? Porque eu nunca vi um tempo como esse, irmãos. E qualquer cidadão que tem os cabelos brancos que nem eu, sabe do que eu estou falando. Amados, as pessoas hoje sentam na condução, no trem, no metrô, e nem falam uma com a outra. Uma pessoa vê a outra cair, às vezes nem socorre. As pessoas veem uma mulher grávida e não dá lugar para sentar. As pessoas hoje em dia as pessoas estão tão frias, irmãos, que às vezes frequentam uma igreja, é coberta de amor, e quando vai embora, irmãos, não tem o prazer de abraçar. Irmãos, eu não acredito que as pessoas consigam ser assim.
E por quê, irmãos? Porque não conseguem entender que o Evangelho, o ponto mais alto do Evangelho é o amor. E principalmente amar a quem te persegue. Mas hoje, irmãos, as pessoas estão tão vazias que elas não conseguem amar nem quem ama elas. Irmãos, a coisa está tão séria que a minha esposa contou um caso verídico que eu achei aquilo surreal. Ela estava indo a uma clínica dentária, né, de odontologia, e a mulher era muito educada. Sabe aquelas pessoas que às vezes nem são evangélicas, mas transborda mel, perfume e educação? E ela gostava muito dessa mulher, né? Porque ela era muito educada. Quem não gosta de ser bem tratado, né? E um dia chegou uma cliente lá, a cliente surtou com a atendente. Surtou, achou que a atendente estava debochando dela, porque irmão, as pessoas estão como árvores secas. Mas o pior é que não é só no mundo, às vezes dentro do Evangelho, as pessoas não conseguem entender que se nós, eu e você, dermos espaço para o Espírito Santo, ele nos transforma, ele nos molda, ele nos faz sermos pessoas. Olha o que a Bíblia fala, de entranháveis, amor entranha de misericórdia, irmãos. Você consegue entender o que Deus está falando nessa noite? Esses dias eu recebi um vídeo de um pastor amigo meu, e eu achei aquele vídeo algo interessante de compartilhar com os irmãos. Talvez você já deva ter visto esse vídeo. E falar um pouquinho disso aqui. O caso aconteceu nos Estados Unidos. Era esses serial killer que tinha matado não sei quantas, acho que mais de 10 mulheres, e tinha sido condenado por um júri popular. E lá no júri popular, as pessoas hostilizavam ele, chamavam ele de monstro, falavam que ele tinha que morrer. Na cara, é permitido que acontecesse isso. E o criminoso, o serial killer, são pessoas que não têm, são frias. E quando as pessoas hostilizavam ele, ele olhava, e para ele era a mesma coisa que não estivesse falando nada, do nível que chegou às pessoas. Só que chegou a vez de um homem falar. Para espanto de todos, aquele homem era cristão. E ele chega para aquele homem que matou a sua filha e fala dessa maneira: olha, realmente você me obrigou a usar aquilo que eu aprendi no Evangelho. Todo mundo está te tratando mal, está te hostilizando, mas o que o meu mestre me ensinou é que eu devo perdoar. E apesar de eu sentir a dor de perder a minha filha, eu perdoo você por ter feito o que você fez com a minha filha. Nesse momento, o serial killer chorou. Tem noção do poder que tem o perdão? Será que você tem noção? Irmão, até a ciência não conseguiu entender isso. Um serial killer é uma pessoa fria, mas nem ele suportou o perdão. Você consegue entender isso? Nem ele. Sabe o que é o perdão? O perdão é a maior manifestação de Jesus Cristo na vida de qualquer um. O perdão, nós só estamos aqui por causa do perdão, irmãos. Nós, eu e você, todos nós éramos dignos de morte. Estamos aqui. Percebe? O perdão, irmãos. E as pessoas andam na periferia do Evangelho. Eu não falo nem de perdão. Hoje as pessoas não querem acreditar em ninguém. Não. Eu já fui muito decepcionado. As pessoas estão assim. Outras não querem conviver em grupo. Não sente mais amor de conviver com as pessoas, irmãos. Bom, eu não vou nem dizer de você chegar ao ponto de levar a pessoa na sua casa. Não vou dizer isso não. Pelo menos na igreja, irmãos. Acabar o culto, tomar um café com os irmãos, abraçar. Perdão, irmãos. Todo o Evangelho se pontua em 3 coisas: no amor, no perdão e no sangue.
Se não houvesse amor de Deus de enviar seu filho, e o sangue fosse derramado, não haveria perdão. E como que nós entramos em algo através de uma palavra chamada perdão e não conseguimos nem a perdoar, não conseguimos amar, porque alguém nos feriu no passado, porque alguém nos decepcionou. Percebe o que Deus está falando? A resposta é só uma: esta pessoa ainda não entendeu nada do Evangelho, irmãos. Ponto. Irmãos, isso é muito sério. Pessoas, irmãos, morrendo de sede na beira do rio. Na beira do rio. Na beira do rio. A palavra fala: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes? 70 vezes 7. Então, quando ele fala entrar pela porta estreita, não é de você usar um vestidão comprido, de você usar um cabelão comprido, não. Estreita, porque ele nos leva a algo que não havia na velha aliança. Mas é estreita quando olhamos com os olhos carnais. Quando olhamos com os olhos espirituais, nós somos capazes de perdoar e de amar aquele que nos perseguem. É isso que a palavra está dizendo. É isso que o Evangelho nos instrui. E a palavra fala. No Sermão da Montanha, está implícita o quê? A oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ele diz: dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Sabe o que quer dizer isso? Às vezes, nós nem pensamos que o mesmo amor que às vezes nós temos de ter paciência com alguém que nos fere, virá para nós. Não entendemos que esse texto aqui, irmãos, que está dizendo para amar o que nos persegue e bendizer o que os maldizem, não está querendo dizer que não haverá punição para quem faz isso. Esse é o ponto. Você não está dizendo: o crente é bobo e vai amar todo mundo. Não, irmãos. A palavra fala que o que usa de engano ficará na minha casa. A palavra nos mostra o final que o rei Saul chegou. Consegue entender? Mas não compete a nós odiar as pessoas que nos caluniam. Não é bom a gente olhar para o Evangelho como as pessoas estão olhando, que só amam as pessoas que amam, irmãos. Aqui está dizendo que se nós amarmos só quem nos ama, quer dizer isso? Aquele irmão que não quer conversar. Irmão, eu sou assim: quanto mais me maltrata, eu sou sem vergonha. Quanto mais me maltrata, mais eu amo, eu apaixono. Tu quer ver eu grudar numa pessoa, na igreja, em qualquer lugar, se eu ver que aquela pessoa me maltrata? Antigamente não, me tratou mal, não. Aí eu fico ali até mostrar para a pessoa que eu não sou aquilo que ela pensa. Irmãos, se a pessoa quiser me perder minha amizade, não é me derreando que ela vai me perder. Porque, irmãos, se eu amar aquela pessoa, irmão, vizinho que me dá bom dia, está frito comigo, eu vou dar 400 bom dia para ele, e ele não vai me dar, até ele me dar bom dia. Eu sou assim, irmãos. Se você não conhece sem vergonha, prazer, sem vergonha. Porque senão não é evangelho, irmãos. Quantas pessoas, irmãos, às vezes pensa que a gente, ainda mais, irmãos, se você é uma mulher de Deus, não tenha dúvida, se você soubesse da quantidade de calúnias que você sofre, que você nem sabe, você saía daqui desesperado. Então muitas pessoas às vezes não te dão bom dia, porque alguém falou que você é aquilo que você não é. Aí o que você faz? Bom dia, meu Senhor, até o camarada vê que tu não é. Esse é o evangelho, irmãos. Esse é o evangelho que você foi chamado. E isso aqui não é algo orquestrado, não, tá? Isso não é algo mecânico, não. Isso aqui é o evangelho que está a
tua disposição. Essa energia é gerada através do Espírito Santo que está em você e gera em você o querer e o efetuar. Esse evangelho, irmãos, amados, nunca houve tanta falta de amor na sociedade. E nós, como cristãos, temos que ter amor para dar. E só tem amor para dar quando nós estamos transbordando. Nós não somos chamados para andar cheio de azeite. Não! Nós somos chamados para andar tão cheio que transbordar da unção. Então, como você tem vivido? Como eu tenho vivido? Será que nós estamos cumprindo a palavra? Aqui está dizendo que se nós, eu, você, amar somente aqueles que nos dão bom dia, não ganhamos dos fariseus, não ganhamos dos hipócritas. Está aqui, ó. Não ganhamos dos publicanos, irmãos. Não é assim que é no mundo? Um faz um churrasco, convida o outro. Depois o outro faz o churrasco e convida um. Não é assim que funciona? No evangelho não é assim. Olha, o evangelho, irmãos, amados, precisamos sim de ter um olhar claro e saber que o Senhor mas e se eu amar as pessoas assim e eu me decepcionar? Se você se decepcionar, há um justo juiz. Um dia haverá um julgamento. Observe o que Davi fez. Davi, ele deu boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, quando não mata Saul, com tanta chance que ele teve para matar Saul. Quando Davi cai em adultério, ele foi medido da mesma medida que ele mediu Saul. Então, amados, é bom ter um depósito de misericórdia. Não sabemos quando vamos precisar, não é verdade? Mas, amados, independente disso, a palavra fala, a única forma, eu vejo, como é que eu faço para andar incendiado, que a minha cabeça é cheia de fogo? Eu vou para o monte e fico 3 dias lá? Sabe como é que é? Está lá no livro de Romanos. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Olha, a receita é totalmente diferente do que as pessoas pensam. Eu sei que talvez alguém esteja ouvindo essa mensagem e está falando assim, eu não conheci isso não. Pois é, ele está falando grego? Não estou não, irmão, está aqui na Bíblia. Amai o que vos persegue, bem dizer o que vos maldizem. Porque Deus faz que o sol nasça sobre os maus e os bons, irmãos. Você consegue perceber o nível de evangelho que você foi chamado? É para isso. A história conta que houve uma guerra, se não me engano, foi no Vietnã, que depois que a guerra termina e um exército vence outro, não me lembro bem qual foi o país, se não me engano, foi a União Soviética. Eu só sei que o país que ganhou a guerra estava feliz que ganharam a guerra. O que acontece depois, isso está documentado na revista, se não me engano, na revista Época. Sabe o que aconteceu depois que a guerra terminou e que esse exército venceu o exército inimigo? O exército vencedor, os soldados que ganharam a guerra, agora começaram, você vai fazer o quê? Adivinha? A se suicidar. Aí o repórter colocou assim, numa guerra não há vencidos nem vencedor, todos são vencidos. Ganhou a guerra e se suicidou depois. Não foi 1, 2, não, foi quase todos. Sabe o que é isso, irmãos? Não vale a pena vivermos um evangelho como era na lei. É necessário entendermos que o que mais tem feito pessoas pararem a sua caminhada com Deus é a mágoa ou é a falta de entendimento. Que quando vamos para o evangelho, irmãos, não é a gente não, irmãos, é o Espírito Santo em nós que nos faz frutificar a ponto de nós, sim, conseguirmos amar os que nos perseguem, os que nos caluniam, os que você sabe que te caluniou, os que te maltrata. Então, a partir de hoje, aprenda essa lição. Quando alguém te maltratar, apaixona, faz que nem eu. Me maltratou, eu apaixono, irmão. Eu não tenho jeito, me maltratou, eu apaixono. Aí acabou. Enquanto eu não mudar isso aí, eu até finjo que eu fiquei magoado, né? Aí dou uma voltinha e, oi, tudo bom? Quer um cafezinho?
É assim que funciona, irmãos. É esse evangelho que você foi chamado. Para quando a gente dá uma bomba, você dá uma rosa. E outros jogam uma granada, você dá uma rosa. Se não, você está fora. É o que está dizendo. Se você não amar dessa forma, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Não sou eu que estou inventando. O mundo está carente. E há pessoas, irmãos, que vivem enfermas e doentes porque não entenderam que o maior milagre que há na Bíblia não é canceroso ser curado, não é leproso ser curado, é nós conseguirmos vencer o mal com o bem, amar os que nos perseguem, bendizer os que nos maldizem. Sabe por quê? Quando você faz isso, você pode cobrir uma multidão de pecados. Quando você faz isso, você... Sabe quando é que você estremece o trono de Deus? É quando você faz isso. Nem jejum, nem oração estremece o trono de Deus da maneira quando nós conseguimos amar os que nos perseguem, bendizer o que nos maldizem, vencer o mal com o bem, porque o mundo está carente de amor no momento em que as pessoas não têm amor. Veja as redes sociais, pessoas se degladiando gratuitamente, pessoas brigando por causa de pontos doutrinários, pessoas brigando por causa de ideologias. O mundo está carente de amor. Se você não tivermos esse amor para dar, não existe evangelho. Amém? Vamos orar? E depois nós vamos louvar. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te bendizemos, Senhor. Nós te agradecemos, meu Senhor da vida, por este momento, meu Pai. Ó Deus, que possamos viver esse evangelho, Pai. Esse evangelho acima da média, onde sim é possível amar os que nos perseguem, bendizer o que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam, ó Pai, porque o Teu Espírito Santo está em nós, gerando o querer e o efetuar, gerando verdadeiramente, ó Pai, a fortaleza de amar, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que ser forte não é ter fé para transportar os montes. Ser forte é suportar as perseguições e as afrontas, olhando para tudo aquilo que o Teu Filho Jesus Cristo sofreu para nos dar a salvação. Ó Deus, dá-nos graça para olhar os homens, as pessoas, Senhor, o mundo, como Tu as vês. Às vezes pessoas tão feridas, Senhor, na verdade, elas nos ferem porque são feridas, Senhor. Que possamos ter paciência com as pessoas que nos ferem, entender que elas nos ferem porque elas são feridas também. Pai, dá-nos graça para amar as pessoas da maneira que o Senhor nos amou, porque a palavra diz, a Tua palavra diz, que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai, que possamos ter paciência com as pessoas, ó Deus, que às vezes nos maltratam, porque não sabe que somos Teus servos, que somos Tuas servas, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.